Sério que eu vi aí, pessoal, criticando também num certo desenho animado, dizendo assim, não, já começa errado, que foi a questão do jogo, né? E dizendo que, eu não sei se eventualmente essa é a ideia, essa ideia eventualmente seria fazível, e aí eu talvez não criticaria, se fosse uma ideia usada a meu favor, no sentido de que estariam estabelecendo regras ou jogos para que eventualmente eu jogasse, né? Aqui em relação a questões argumentativas lançadas contra mim. Aí eu acho que o argumento faria talvez mais sentido. Agora, se eventualmente eles estão dizendo que eu estou estabelecendo jogos, só porque eventualmente eu uso a palavra jogo, não faz sentido porque eu não estou usando a palavra jogo nesse sentido. Eu uso a palavra jogo no sentido de administração de situação. E não no sentido de jogo de, eu faço regras aí, joguem aí para ver se vocês vão conseguir ganhar de mim. Quer dizer, eu até já descaracterizei esse argumento porque, em termos de apostas, eu fiz apostas muito poucas vezes no canal, ou mesmo até uma vez só. Então, teria sido uma vez e eu acho que eu, inclusive, falei aposta no sentido assim, poxa, aposto que pode ter sido uma questão de força de expressão, né? Então não seria no sentido de jogo. Ou se foi no sentido de jogo, foi só essa vez. E quaisquer outras coisas que eu tivesse feito não seria jogo, na verdade. Então, descaracterizando esse argumento, eu usei a palavra jogo em outro sentido, né? Talvez não nessa situação que eu teria apostado, mas nas outras situações em que eu usei a palavra jogo, nem é isso que eu quis dizer, na verdade, né? E nem é isso que eu disse, uma vez que a palavra jogo pode ter mais de um significado. E eu não usei num sentido competitivo. Ou se não tivesse sentido, eu usei como um neologismo, né? Não usei no sentido de estabelecer jogo para ninguém, nem quis fazer isso. Nem faria sentido. E muitas vezes, e outra, quando eu joguei, não usei nem nesse contexto. Eu falei no sentido de jogar argumentos, né? Não só não é no sentido de competitividade ou de jogo, mas no sentido de administração. No sentido, eu joguei a palavra jogar no sentido de lançar, né? E aí a palavra jogar pode ser aplicada assim, né? E não denotando ou eliminando até a possibilidade do sentido de competitividade. Aí é só uma questão de interpretação, né? Uma questão de usar a palavra no sentido metafórico ou até gerioso. Então não estava claro, eu deixei claro o que é isso. Então, ali vai jogando com argumentos. Então, jogando não no sentido, como eu falei, não no sentido de aplicar, de lançar desafios às outras pessoas de maneira nenhuma. Então, eu estou falando colocar um argumento aqui, colocar um argumento ali. Não no sentido de, de estabelecer um desafio, alguma coisa assim. Não, não era a questão. Não sei se é isso que eventualmente. Então, aí tá. Não sei se é isso que eventualmente até o Luiz Fabiano falou aquela vez de não deixar claro, não sei sobre qual tema. Então, nessa questão, então, teria que perguntar para mim antes. Mas peraí, o que você está falando realmente é um desafio, alguma coisa assim? Não. Se você pegar pelo contexto, não. Então eu falei, tem essa questão, alguém lança uma questão para você, aí você responde, aí você coloca os argumentos eventualmente postos. Coloca em posição ali os argumentos. Então, você posiciona o seu argumento. Jogando no sentido de administrar. Não, peraí. Aí tem esse argumento, não, aqui tem uma possibilidade, que eventualmente seria uma possibilidade de justificação, aí uma coisa aqui, uma coisa ali. Não acho que o contexto do que eu estava falando daria para perceber que não seria nesse sentido, e não, eu discordo, acho que estava bem claro o que eu quis dizer, na verdade. Jogar como lançar, né? E como administrar. O como administrar seria talvez um pouco mais difícil de ligar a palavra jogar especificamente, se bem que um jogo é uma administração também. Mas eu até entendo que aí o sentido ficaria um pouco mais comprometido, mas não totalmente. Mas agora, jogar no sentido de lançar, não concordo que o sentido estaria comprometido, não. Daria para entender muito bem o que eu estava falando. Além, ainda, se eu colocar a questão da administração no meio do argumento, aí fortaleceria ainda mais a minha argumentação. E depois no episódio diz assim, não, mas aí os bonequinhos derivados do jogo seriam mais ou menos todos iguais. Então, exatamente, se estão falando isso a meu respeito, no sentido que eu sugeriria a igualdade das pessoas, não, porque se eles falaram não, que os bonequinhos são tudo fadinhas e tal, em relação, de repente, a frutos do espírito. Só que isso é fake. Porque quando eu falo de frutos do espírito, eu não disse também, e eu falei especificamente,
Não disse que não daria para você eventualmente se colocar em situações, vamos dizer, não sei se a palavra é essa, de sacrifício ou de não aplicabilidade dos frutos do Espírito. Não, mas no final todos seriam alifadinhos, seriam todos bonzinhos. Bom, primeiro que não tem problema as pessoas serem bonzinhas, né? Mas eu entendo que isso não pode ser forçado. Mas justamente eu não forcei. Eu falei que as pessoas podem se colocar em situações em que elas não aplicariam os frutos do Espírito. E aí que tá. Dependendo do. Mas é uma questão lógica, dependendo da sua área de atuação, não precisa ser profissional, da área em que você esteja, né? Até do local em que você esteja, não só da área profissional, dependendo da sua família e tal, pode ser que você eventualmente se colocaria em situações em que você poderia aplicar menos frutos do Espírito. Mas isso é lógico, não preciso nem falar uma coisa dessa. Até porque eu já tinha falado que isso é relativizável de acordo com a situação que você estaria. Então eu entendo que nem sempre a pessoa vai aplicar a mansidão, por exemplo. Então são todos iguais? Não, se a pessoa se coloca em mais situações em que ela não aplica a mansidão, automaticamente, ou que ela não precisaria aplicar, automaticamente ela é diferente dos demais. Automaticamente ela é diferente dos outros que eventualmente estariam aplicando ali os frutos do Espírito. Não que fosse errado aplicar os frutos do Espírito. Mas a pessoa poderia se colocar em situações em que ela, de repente, até deveria não aplicá-los, ou poderia não aplicá-los. E isso vai causar diferença em relação ao comportamento dos outros. Aí que tá, mas aí eu não preciso falar disso, mas é a dinâmica da vida. Cada pessoa vai tendo funções, vamos dizer, e situações diferentes nas suas vidas, que aí não, mas isso é presumido. Que a pessoa eventualmente vai aplicar mais ou menos frutos do Espírito, a depender da vontade dela. Como eu falei, eu já falei isso no canal, eu falei, a pessoa ela não precisa virar um Dalai Lama. No sentido de buscar, de repente, com mais frequência a questão da tranquilidade espiritual. Mas eu não falei isso. Claro que a pessoa eventualmente não vai. Mas eu falei isso, eu falei, a pessoa não vai ficar pensando em aplicar ali a mansidão em vários momentos da sua vida. Mas justamente a ideia é de que não só você possa, se você quiser aplicar isso em muitos momentos, mas que de repente naquele momento que você acredita que seria algo muito pesado e muito chocante, né? E você de repente aplicar seus frutos do Espírito poderia ser a resolução ou a forma de resolução do seu problema. Mas é isso que eu quis dizer. Eu não quis dizer que todos seriam eventualmente mansos. Mas todos seriam eventualmente ali teriam um comportamento igual baseados na mesma lista comportamental. Mas é a mesma ideia dos mandamentos. As pessoas são baseadas na mesma lista comportamental. As pessoas aplicam a mesma lista comportamental. A mesma base de comportamento. Mas os frutos do Espírito são a mesma coisa. Não, mas isso, daí as pessoas, no final, são iguais com base nessa lista. Também seriam iguais com as outras, com a lista dos 10 mandamentos. E daí diz assim, não, no final são todos fadinhos que só mudaria eventualmente a funcionalidade das pessoas. Depende, porque dependendo da função e dependendo da área, dependendo do ambiente que a pessoa frequente, inclusive familiar, a pessoa talvez haja momentos em que ela sacrifique mais os frutos do Espírito, que eu acho que são relativizáveis de acordo com a situação, podem deixar de ser aplicados de acordo com a situação, e essa pessoa faça isso mais do que as outras, a ponto de que isso então faça com que ela tenha uma personalidade diferente, já que as situações que ela vive demandam um comportamento diferente. Se essa pessoa eventualmente não usa mais, ou deixa de usar mais da mansidão do que o outro, vai gerar personalidade diferente. A outra pessoa pode ficar ali não se colocando em determinadas situações, vamos dizer, graves, ela pode aplicar os frutos do Espírito. A outra pessoa, de repente, sacrifique mais a aplicação dos frutos do Espírito porque eventualmente ela precisa, ou acha que precisa. Isso vai gerar personalidades diferentes. Então não concordo, eu presumi justamente, mas eu presumi relatividade nesse sentido. Não só porque a pessoa não precisa virar uma exímia, como é que é? Uma exímia monja, ou um exímio monge. Não porque ela precisa virar, a pessoa precisa virar isso, ela precisa se transformar nisso, não. Mas porque de repente as situações em que ela se coloca na vida já eventualmente gerarão diferenças suficientes para que haja
no caso, a variação das personalidades das pessoas. Não que eu ache isso sempre positivo, porque essa variação de personalidade muitas vezes vai gerar violência. Mas se o problema é esse, não é verdade, porque eu entendo que as pessoas possam se colocar em situações que elas relativizem os frutos do Espírito. Mas ela pode fazer isso. E que não seria necessariamente pecar, de acordo com a necessidade. Mas isso é óbvio, né? E, consequentemente, uma pessoa que, por causa do seu trabalho, que seja, sacrifique mais os frutos do Espírito, então ela, segundo o que o próprio desenho estaria reclamando de mim, essa pessoa estaria tendo uma personalidade diferente do que a outra, que se colocaria em menos situações de risco, por conta de sua profissão ou por causa do seu estilo de vida. Isso vai gerar variação de personalidade? Vai. Mas todas têm a mesma base. Não importa, mas a pessoa está sacrificando mais os frutos do Espírito. E é justamente o que eu falei. É possível você se colocar em situações em que o fruto do Espírito vamos dizer, não seria aplicável, ou não é aplicável. Mas isso é presumido. Isso é presumido. E eu falei aqui, não, pode ser que você se coloque em mais ou menos situações em que você tenha que deixar de aplicar. As pessoas não são todas iguais em termos da quantidade de situações de perigo que eventualmente elas vão se colocar ou vão ser colocadas. E isso também gera variabilidade. Variabilidade de personalidade, variabilidade pessoal. E várias outras. Não, no final são todas com a base igual. A base pode ser igual, a aplicabilidade delas não. Isso vai influenciar na personalidade de cada qual. Isso vai influenciar, mas isso eu não preciso falar. Tipo, não era uma depreensão ou uma decorrência que eu obrigatoriamente precisaria falar. De qualquer forma, por tabela eu falei. Indiretamente eu falei. Talvez não de uma maneira tão clara, mas não precisava, porque para mim era o resultado lógico. É óbvio que as pessoas, por causa das situações de vida, né, das situações de vida que se apresentem para elas, pode ser que elas não apliquem os frutos do Espírito e isso leve a alterações de personalidade. Mas isso é óbvio. Ou seja, como se eu tivesse que ter antecipado isso. Então, ao invés de fazer, se houve eventualmente alteração do desenho animado, para eventualmente me criticar nesse aspecto, né? Se esse é o objetivo, não é melhor perguntar para mim antes para verificar o que eu penso? Alex, mas você não acha que uma pessoa que de repente se colocasse em uma maior quantidade de situações em que os frutos do Espírito não fossem aplicáveis, você acha que isso poderia gerar uma variação de personalidade a ponto dela ser diferente da outra pessoa que aplica mais os frutos do Espírito? Sim, eu acho que sim. Então, na verdade, é um ponto que eu não divido. Para que fazer a crítica quando... Para que fazer esse tipo de depreensão quando poderia verificar a pessoa? Eu não sei o que o Alex pensa sobre isso. Na situação de a pessoa se colocar muitas vezes em situação de relativização. Eu não sei o que o Alex pensa sobre isso. Ou seja, faz a crítica antes de saber o que a pessoa pensa. Mas aí é complicado. E depois continua ali, né, no próprio episódio. Depois a questão da alteração de regras. Olha como não é bom. Eu não acho que apliquei, no caso, a alteração de regras. Eu fui descobrindo novos fatos à medida que as situações foram acontecendo. Nem descobrindo novos fatos, mas atentando para novos detalhes à medida que eu vou verificando as coisas. Então, por exemplo, não adianta chegar numa situação em que eu até tenho o dever de buscar dos mandamentos, por exemplo, de buscar essa informação, mas, por mais que eu tenha esse dever, eu não consegui, e portanto a análise de realidade tem que ser pautada em outro critério, já que o outro eu não consigo usar, ou não posso usar por desconhecimento, mesmo que eu tivesse o dever de descobrir, mas não descobri efetivamente, daí nós temos que fazer a análise real. Qual é o critério do Alex? Novo Testamento. Ele consegue proteção por Novo Testamento? Em relação a debates argumentativos? A ponto de nem ele e nem os outros sofrerem? Ou reduzir drasticamente o sofrimento? Aí nós temos que debater isso. Então aí tá, com base nisso, fui eu que alterei as regras do jogo, ou na verdade eu estava apenas aplicando, não digo nem novo detalhe, mas jogando luz sobre a lógica, sobre um ponto que de repente não estava claro. Isso é alteração de regra do jogo? Ou dizer que eventualmente a pessoa deixou os filhos espirituais presos sem saber que eles estavam presos e reabrindo, portanto, o tema? Quem realmente mudou as regras do jogo? Eu mudei as regras do jogo ou as pessoas com falso testemunho mudaram a regra do jogo reabrindo o tema com base em falsa informação? Quando, na verdade, eu só fico sabendo depois que as pessoas estão num campo menos aberto. E eu acho que eu vi um pessoal meio aí fingindo, porque eu já tinha falado isso em 2022,
E eles falaram, não, mas o áudio estava ruim, o áudio estava ruim. Eu fiz mais de um vídeo sobre isso. Vocês sabiam que eu estava falando sobre isso lá. Agora vem, não, mas agora eu fiquei sabendo agora, Eu acho que é mentira, hein? Vocês já sabiam disso antes. Alguns desses argumentos até em 2021. Em 2021, também das vezes que eu falei, eu acho que não teve problema de áudio não, hein? Porque eu não usava o meu Note para fazer os vídeos. Não acho que teve problema de áudio não lá em relação a alguns vídeos teve problema de áudio, mas porque às vezes não absorvia o som. Mas eu acho que nos vídeos em que eu falei sobre filhos espirituais, que eu não tinha antecipado há muito tempo, não teve problema de áudio não. Não houve problema de áudio. Os caras sabiam e depois, não, agora nós estamos sabendo. Não é verdade. De qualquer forma, não. Falso, ou porque eu só fiquei sabendo dos argumentos dos mandamentos depois, mas falso também porque eu teria deixado preso sem saber. Mesmo que eu tivesse o dever de saber, mas o fato é que eu não sabia, então eu agi sem saber, porque eles não queriam trabalhar naquele momento porque o argumento incomodava. Porque o argumento ia aliviar muito o meu lado. E ia mesmo. Alivia efetivamente o meu lado exponencialmente. Alivia para mim, essa é a verdade. Né? Então, agora ficam falando aí sobre negócio de alterar a regra do jogo. Mas peraí, eu alterei a regra do jogo porque eu coloquei luz sobre um novo detalhe, ou vocês alteraram a regra do jogo levantando falso testemunho na questão de filhos espirituais que eu não sabia? Como se eu soubesse, né? E portanto forçando por uma chantagem a reabertura do tema para trabalhar com a zona cinzenta que não havia sido trabalhada ainda, se eu tinha ali o dever de ter sabido das informações antes. Né? Se eu já poderia ficar, de repente, ou melhor até, se eu poderia ficar no Ministério, se eu deveria saber dessas informações antes, mas se eu deveria permanecer no Ministério porque haveria proteção, né? Sendo ou não mãe espiritual. A forma que esse tema foi abordado foi com a alteração de regra do jogo e foi com chantagem de disposição de outro tipo de acusação e com falso testemunho. E aí? Quem alterou a regra do jogo? Então, valeu.